O Corinthians venceu na estreia do Campeonato Paulista diante do Guarani jogando em Itaquera 1-0 gol do Romero. O jogo foi uma oportunidade de observar algumas estreias, jogadores contratados nessa janela, de uma nova temporada em que o torcedor do Corinthians renovou suas expectativas com a chegada de alguns reforços, jogadores que podem ser importantes ao longo do ano. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco da dinâmica nessa estreia e mostrar alguns detalhes deste novo Corinthians de Mano Menezes. Bom, a gente já está aí com o campinho do jogo, né, mostrando as duas formações iniciais, como Corinthians e Guarani foram a campo, né, o Corinthians nesse 4-2-3-1, já muito característico do trabalho do Mano Menezes, com algumas novidades. Félix Torres titular pela primeira vez na zaga, Caetano foi a sua dupla, o Corinthians teve uma questão aí com o Lucas Veríssimo na véspera do jogo, né, era um jogador com quem se contava para ser um titular ao longo da temporada e uma peça importante, ele acabou sendo negociado um dia antes da estreia do time na competição. Isso acabou até forçando mais a estreia do Félix Torres. Né? O Caetano já estava treinando junto com o Lucas Veríssimo, havia uma tendência que eles pudessem jogar juntos. Na esquerda, o lateral Hugo foi o escolhido. O Corinthians contratou dois laterais para a esquerda. O Palácios é um jogador que tem uma característica de mais apoio, de mais chegada à frente. O Hugo é um lateral mais seguro no trabalho sem a bola, né? Para formar uma linha de quatro. Isso acredito eu que contribuiu para ser a escolha do Mano Menezes nessa formação inicial. Outra estreia foi a do Ranielli, primeiro homem de meio campo, jogador para dar um suporte, né, nessa faixa aqui à frente da defesa, um bom meio-campista, fez um bom campeonato brasileiro pelo Cuiabá. Ao lado dele o Maicon, né, com uma manutenção na última temporada, com uma boa possibilidade de se projetar sendo esse segundo homem. E aí o trio de armadores, ainda sem o Garro, né, que tem uma questão ainda de contrato para ser resolvida, né, para que ele possa fazer a sua estreia pelo Corinthians. Jogou o garoto da base Matheus Araújo, mais centralizado. Ele vem treinando, né, com o Mano Menezes, né, desde o início das atividades. O Romero na esquerda, sendo uma peça importante, a gente vai falar um pouco mais sobre a dinâmica dele no jogo. E o Matias Rojas acabou sendo a novidade. Né? O Mano treinou essa linha de armadores com Romero, Garro e o Matheus Araújo. O Matias Rojas sem o Rodrigo Garro ganhou a oportunidade de sair jogando o Yuri Alberto na referência. O Corinthians teve algumas dinâmicas importantes da gente observar, acho que a principal delas está relacionada aos pontas e ao trabalho deles dentro do jogo. O Romero muitas vezes se tornando um segundo homem aqui ao lado do Yuri Alberto, nos momentos em que o Corinthians tinha a bola, e o Rojas se aproximando do Matheus Araújo. Né? Matheus Araújo também circulando bastante pelo centro, principalmente, e o Rojas também com essa prerrogativa de sair do lado direito, circular, muitas vezes aparecer na esquerda, outros momentos mais centralizados, até com o Matheus Araújo fechando esse lado esquerdo. Então, esses dois jogadores, principalmente o Romero também, né, mas mais nas diagonais, esses dois jogadores se movimentaram muito ao longo do jogo. O Matheus Araújo fez um jogo melhor do que o do Matias Rojas. Matias Rojas ainda sem conseguir ter uma grande atuação pelo Corinthians. Se de um lado o Hugo, né, citei o trabalho defensivo dele, segurava um pouquinho mais essa marcação, na direita o Fagner era um lateral que passava muito. Né? E o lance do gol, que a gente vai mostrar logo na sequência, ilustra um pouco isso. O Fagner com muita ultrapassagem nesse corredor deixado pelo Matias Rojas. Né? O Matias Rojas partia da direita, centralizava bastante, e o Fagner com esse corredor para passar, o que não acontecia do outro lado. Né? Muitas vezes era o Maicon quem oferecia esse suporte por aqui, o Hugo tentando ficar um pouco mais fixo, até para manter um bom balanço defensivo, o Ranielli também ajudando nessas coberturas pelo lado direito. Foi mais ou menos assim que o Corinthians se comportou do ponto de vista tático nesse jogo. Não foi uma grande atuação, principalmente no segundo tempo. O Corinthians teve uma queda de rendimento muito grande na etapa final e viu o Guarani empilhar oportunidades. Né? O Guarani poderia ter nesse segundo tempo aberto aí um placar, né? Poderia ter empatado o jogo, melhor dizendo, e deixado as coisas um pouquinho mais complicadas para o time do Mano Menezes nessa estreia. Bom, agora a gente tem aí o lance do gol do Corinthians, o gol que abre o placar, o gol que marca a vitória, né? Pra gente observar algumas dessas movimentações explicadas no campinho. Ranielli como esse primeiro jogador do passe, isso variou um pouco, em alguns momentos foi ele, Ranielli, em outros o Maicon era o cara que fazia esse passe e fazer o Corinthians jogar desde a defesa, né? E aí as movimentações que a gente mostrou. O Fagner se projetando bastante, sendo sempre uma opção pelo lado direito. Nesse lance isso vai ficar bem claro, né? Olha como ele se projeta nesse corredor direito. E aí tem um toque de muita inteligência do Matheus Araújo, que foi esse meia mais central, mas se mexeu bastante, hora na direita, hora na esquerda, pelo centro também tentando ocupar uma faixa grande de campo. Com um toque na bola, ele atrai a marcação do lateral esquerdo do Guarani e com uma passada de pé em cima da bola ele consegue habilitar o Fagner, né? Colocar o Fagner num espaço muito grande para chegar ao fundo e fazer o cruzamento. A gente vai ver também nesse mesmo lance, né, dá para observar o Yuri Alberto e Romero muito próximos. O Romero nessa de sair da direita, sair da esquerda, né, da ponta, centralizar para ajudar o Yuri Alberto e dar mais volume à área, né,
ultrapassagem do Fagner, você tem Yuri Alberto e Romero atacando a área, os dois ao mesmo tempo. Vai vir o cruzamento e o Romero vai marcar um belíssimo gol de voleio, o gol de abertura do placar que garantiu, como eu disse, a vitória do Corinthians nesse jogo diante do Guarani. Uma partida com algumas questões ainda para o Corinthians olhar e tentar entender no que precisa melhorar. É óbvio, o primeiro jogo da temporada, mas um bom jogo do Félix Torres, um jogo ok do Ranieri, Hugo seguro pelo lado esquerdo, se a gente olhar para as atuações individuais dos jogadores que estrearam, né? Matheus Araújo fez um bom jogo nessa faixa mais central, vai ter o Garro mais adiante para lutar com ele por uma posição, os dois podem formar até uma dupla de armadores, se o Matias Rojas seguir não apresentando tanto rendimento assim. E de novo um Romero muito importante, não só no gol, mas também no trabalho sem bola, 12 duelos vencidos pela bola, 2 desarmes, um cara que preencheu muito o corredor, principalmente no segundo tempo, dessa primeira partida do Corinthians. Arranca a temporada do time do Mano Menezes com algumas expectativas maiores do que na última. O Corinthians se reforçou bem, trouxe jogadores interessantes e agora está na mão dele também tentar administrar bem este elenco que tem nas mãos, esse 11 inicial principalmente que melhorou bastante e conseguir fazer bons ajustes e tornar o Corinthians mais competitivo do que foi na última temporada.